sou a Maria Elane Gurgel, sou endocrinologista da DASA, doutora em Ciências Médicas pela USP, em CO, coordeno o projeto do Hipercol Nordeste e vou estar com vocês nessa aula de hoje falando sobre as subfrações de lipoproteínas na prática clínica. Então, o tema que vamos conversar hoje é as subfrações de lipoproteínas predizem melhor o risco cardiovascular? Na realidade, isso é uma pergunta, já que estamos trazendo um produto, entre aspas, novo. E a ideia nesse curso é que a gente discorra se realmente é necessário a gente ter essas subfrações dentro do nosso menu de exames. Então, vamos conversar sobre isso. E essa agenda que norteia os nossos objetivos de aprendizagem vai passar por: estamos diante de um novo marcador de risco cardiovascular? É isso que você está querendo me dizer? Por que a gente precisa discutir a avaliação de subfrações de lipoproteínas na predição do risco cardiovascular? O que os estudos trazem de evidências na prática clínica para que eu me motive a aplicar essas subfrações? Quais são as discussões inerentes quando eu tiver que tomar uma decisão de aplicar na minha prática clínica esse exame de subfrações? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, nada como um caso clínico de vida real para contextualizar a nossa fala. E aí eu trago para vocês um paciente masculino de 48 anos, ex-tabagista, com diagnóstico de hipercol familiar, com a mutação no receptor do LDL, tanto ele quanto o filho de 14 anos, que fizemos o rastreio em cascata, e o mesmo teve uma doença arterial coronariana, uma síndrome coronariana aguda, aos 34 anos, e foi submetido a uma revascularização do miocárdio. Esse paciente, mesmo com terapia em teoria otimizada, teve um novo evento de síndrome coronariana em plena pandemia, em abril de 2020, e fez com que ele colocasse mais um stent. No total, esse paciente tem 5 stents, tem 2 fontes de safena e uma mamária. Paciente grave. A prescrição desse paciente, antes da pandemia, que eu vi presencialmente, ele trazia Rosuva, ezetimibe, inibidor do PCSK9. É uma prescrição extremamente otimizada, que não estava muito compatível com o LDL que ele me levou na consulta. E eu super argumentei: por que o seu LDL não está na meta? E eu percebi que ele não estava aderindo à prescrição proposta. Provavelmente, gente, é lidar com doente crônico, é muito medicamento, só da cardiologia ele tem lá mais 8, 12 medicamentos, é uma polifarmácia grande, ele vai escolhendo alguns que ele vai retirando, e aqui nesse caso ele retira um dia do PCSK9, outro ele não toma ezetimibe, de forma que ele não está na meta. Conversei bastante, mas ele sempre muito questionador de que o LDL dele não é alto, e aí eu decidi pedir as subfrações para tentar traduzir a minha fala do que eu queria mostrar para ele de risco que ele corria por não estar na meta. Antes de pedir as subfrações, eu pedi um teste cardiorrespiratório para que ele fosse fazer caminhada. Esse teste foi interrompido no 3º minuto de esforço. Mesmo ele beta bloqueado, ele não conseguiu. Então, isso só demonstra que esse paciente é grave. Nós fizemos as subfrações. Ele é um paciente biólogo, doutor, e eu disse: olha, eu vou fazer as subfrações para eu ter um papel e mostrar para ele como que deve ser o fenótipo desse LDL que ele acha que é bom. E não foi surpresa nenhuma para mim. O LDL dele, pequeno e denso, que é esse LDL pequeno, estava extremamente alto. O LDL médio dele também, o HDL grande, que quanto maior, melhor, o dele estava baixo. E quando você faz o padrão do LDL, é o padrão heterogêneo, que é o padrão B. Depois a gente vai conversar como se faz os passo a passos dessas subfrações. Então, eu cheguei para ele e mostrei: olha, esse seu LDL, que parece bom quando você compara ao dos seus vizinhos ou dos seus colegas, ele é todo à custa de um LDL pequeno e denso, que é o LDL que se acumula nos vasos e que faz você estar passando por vários eventos trombóticos, né? Esses eventos em leito coronariano. Então, essa foi uma aplicação do CardioD. E agora, o que é que a gente vai fazer com esse paciente? Não muda muita coisa, não. A conduta é adesão. Você precisa aderir ao que eu te prescrevi. Eu preciso otimizar o teu tratamento e a tua adesão.
Mas será que estamos diante de um novo marcador de risco cardiovascular? Não, não estamos diante de um novo marcador de risco. Os testes avançados de lipoproteína, que é como eles são chamados, ALT, têm sido usados há mais de 50 anos. Desde o trabalho original do Framingham, já se falava em subfrações. Diversos ensaios clínicos descrevem relevância desses testes para o conhecimento do processo aterogênico, independente dos resultados do perfil lipídico tradicional. E quais são as aplicações? Para aumentar a precisão na previsão do risco da aterosclerose, já que você consegue ver o fenótipo dessas partículas, para avaliar o risco em pacientes que têm limitações para a gente encontrar o LDL. Vou dar um exemplo. Pacientes com triglicérides acima de 400, eu não posso gerar o LDL pelo Friedel, consigo avaliar pela forma de Martin, mas muitas vezes não está disponível e realmente a gente vai atendendo esses pacientes e não consegue saber o LDL deles. Se eu aplico as subfrações, eu tenho um novo conceito em mãos. LDL partículas. Eu vou ter o número de partículas de LDL daquele paciente. Além disso, pode auxiliar na seleção do tratamento e ajuste de doses. Às vezes você pega um paciente com LDL extremamente baixo, está lá 30 e fica aquela pressão da família. Doutora, baixa aí a dose dessa estatina, porque eu escuto que não faz bem, baixa, fica aquele clamor. Se você avalia qual é o fenótipo daquele LDL, você vai criando um pouco mais de segurança, porque o tratamento muda o tamanho do LDL também. Existe essa proposta de mudança do LDL. E aí você fica mais seguro em tomar uma decisão de descalonamento de terapêutica. Além disso, para aconselhar pacientes de primeiro grau, de pacientes que têm aterosclerose, até porque o exame de subfrações ele é bem completo. Ele vem acompanhado do perfil lipídico tradicional, da lipoproteína A, que segundo a ESC deve ser avaliada pelo menos uma vez na vida em cada indivíduo, já que ela é determinada geneticamente, e também apresenta a avaliação da ApoB, que está ligada a todas as partículas proaterogênicas circulantes, tá? Então, essas são aplicações que a gente pode discutir. E por que a gente vai discutir a avaliação de subfrações de lipoproteínas na predição do risco? Porque apesar dos grandes avanços na prevenção e tratamento, as doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa global de morbimortalidade. A ciência avança, a tecnologia avança, estudos populacionais se acumulam e as pessoas continuam morrendo muito de doenças cardiovasculares. O primeiro passo no início da doença aterosclerótica é o acúmulo subendotelial de lipoproteínas contendo ApoB, predominantemente LDL, na parede arterial. E o LDLP, que é o partículas, ele corresponde a mais de 90% da ApoB circulante. Então, na realidade, a gente discute mais marcadores para ter na mesa de apresentação, ou de negociação, ou de esclarecimento, como queiramos chamar, para que nós possamos engajar os nossos pacientes diante de um tratamento de uma doença silenciosa que pega os pacientes de forma súbita, que não fazem eles crer do potencial malefício de ter a dislipidemia. A gente está falando de pessoas que muitas vezes nunca ouviram nem falar esse nome dislipidemia. Elas conhecem diabetes, pressão alta, obesidade, tireoide. Mas quando você fala dislipidemia, muitos pacientes não sabem o que é. No entanto, o papel do LDL colesterol na estratificação do risco cardiovascular, ele é limitado. Ele é excelente. Não estou dizendo que não é, inclusive, ele é o padrão ouro. Mas ele é limitado, pois uma proporção significativa de pacientes que desenvolvem doença cardiovascular tem esses níveis dentro da faixa normal. E estudos têm propostos que a avaliação das subfrações pode melhorar a avaliação do risco na população em geral e detectar risco residual em pacientes que usam a terapia hipolipemiante, pacientes que já estão com os níveis de LDL reduzidos porque estão sendo tratados, mas que aquele fenótipo, se for conhecido, pode guiar a minha agressividade terapêutica, a minha assertividade ou o meu descalonamento terapêutico.
E esse trabalho, publicado no American Heart em 2009, é bastante interessante, porque ele mostra os níveis de lipídios em pacientes hospitalizados com doença coronariana, mais de 130 mil hospitalizações. E olhe lá, as pessoas infartam, 77% tem LDL, entre aspas, normal. Mas será que se eu conhecesse o fenótipo, ele era normal? Provavelmente não. DAC com LDL normal corresponde a 77%. E pasmem, quase 20% tem LDL menor que 70%. Então, é o fenótipo que está mantendo esse risco, né? Então, essa é uma informação bastante interessante para a gente pensar. E o que é que os estudos mostram? Existem N estudos, eu compilei esses aqui, mas para título de curiosidade, de quem queira aprofundar-se no tema, pode bater uma foto e acessar esses materiais, falando sobre, no Journal Clinical Lipidology, que o número de partículas de lipoproteínas e a estrutura vascular, levando a relação de melhorar a função melhor do que os lípides tradicionais em adolescentes e adultos jovens, mostrando a superioridade do número de partículas em detectar a associação com a espessura arterial em pacientes obesos, com ou sem pré-diabetes, mostrando a associação de eventos cardiovasculares e o tamanho das partículas de lipoproteínas, dizendo que as subfrações, aqui publicado na aterosclerose, as subfrações estão associadas com doença cardiovascular, com incidência de doença cardiovascular, mostrando a aterosclerose, né? Um alto risco de aterosclerose e fenótipo metabólico, o papel da adiposidade, da dislipidemia aterogênica, mostrando essas subfrações relacionadas com a inflamação. Existem inúmeros artigos extremamente novos em revistas de grande impacto, trazendo a discussão que, se tiver disponível e se for o paciente adequado, tem valor conhecer as subfrações desses pacientes. E para que a gente consiga consolidar o que a literatura traz, esse quadro traz estudos que dizem que as subfrações predizem melhor o risco cardiovascular, pelo menos nessa análise, onde as partículas de LDL parecem ser mais preditivas do que o LDL colesterol, nesses estudos que você também pode se aprofundar e entender um pouco mais sobre esse tema. Esse estudo publicado na Circulation, ele utilizou exatamente a mobilidade iônica, que é a metodologia usada no nosso teste disponível na DASA, que é o cardio-ID. E esse estudo, ele determinou as subfrações de lipoproteínas por mobilidade iônica em pacientes que tinham tido seu primeiro evento cardiovascular, numa randomização dos pacientes que tinham sido alocados para estatina de alta intensidade ou placebo num braço do Júpiter. E ele avaliou 11 mil participantes do Júpiter, avaliando as concentrações do LDL, as proteínas e as subfrações ao início e após a randomização para rosuvastatina ou placebo. E o que é que ele concluiu? Que o LDL colesterol basal não foi associado a eventos cardiovasculares, em contraste com associações significativas para as partículas do não HDL, da ApoB, do LDL partículas e do VLDL partículas. Então, de fato, esse estudo bastante robusto, que foi um braço do Júpiter, mostrou, sim, que pode haver aplicabilidade dessas subfrações. Esse outro estudo, publicado no Aterosclerose em 2017, numa população de Malmer, um estudo de prevenção, ele avaliou um projeto de prevenção com a base populacional de 18 mil participantes que foram avaliados quanto à presença de desfechos cardiovasculares. E olha a conclusão, que as partículas de LDL menores estão associadas com a incidência de doença cardiovascular independentemente de fatores de risco tradicionais, incluindo o perfil lipídico padrão, em pacientes que participaram no grupo de muito alto risco, intermediário ou baixo. Então, houve um espaço para que se avaliasse as subfrações desses participantes. E para quem manuseia com endocrinologia, que trata pacientes com diabetes, esse é um dos estudos que eu acho bastante interessante. Esse estudo, ele avaliou o perfil lipídico de crianças com e sem diabetes tipo 1. E ele comparou a prevalência de anormalidades lipídicas nessas crianças. E olha que interessante. As crianças com diabetes tipo 1, que estavam otimizadas do ponto de vista de glicada, elas tinham uma concentração de lípides similar ou até menos aterogênica do que as crianças não diabéticas.
As crianças diabéticas tipo 1, elas são bem acompanhadas, fica aquela luta da família de adequar a dieta, e isso acaba impactando positivamente no perfil lipídico e pode tornar o perfil lipídico delas mais favorável do que as não diabéticas. Só que não, na essência, existe uma informação por detrás que pode tornar essa informação não verdadeira. Onde, quando você avalia as subfrações, nesses pacientes, desse estudo especificamente, a gente não pode extrapolar para a população diabética como um todo, mas gera um ponto de atenção. Nesse estudo especificamente, as crianças com diabetes tipo 1, que tinham anormalidades lipídicas, elas tinham composições da lipoproteínas, elas tinham alterações na composição dessas lipoproteínas, né? Elas tinham anormalidades lipídicas nessa composição. Elas poderiam não ter anormalidades lipídicas no perfil lipídico tradicional, quando comparada à criança não diabética, mas quando foram avaliadas com subfrações, elas tiveram subfrações desfavoráveis, com uma predominância de LDLs pequenos e densos. Então, é um ponto para que a gente pense, não é para colocar na rotina de ninguém, mas é para pensarmos, para estudarmos, né? E entendermos como poderemos nos posicionar. No entanto, existem publicações que questionam essa aplicabilidade, né? Eu não poderia trazer para vocês só as que trazem boas notícias. Tem as que questionam, como essa publicação no Current Opinion, em 2010, onde ele diz que reconhece evidências inconclusivas quanto à superioridade das subfrações de LDL e HDL na avaliação do risco, e eles concluem que estudos recentes sugerem que análises mais refinadas das subfrações podem levar a melhorias adicionais nessa avaliação do risco. Então, ele provocou a comunidade científica a ter mais estudos. E após esta provocação, veio essa enxurrada de estudos, 2012, 14, 15, 17, tem estudo 19, 20. Então, esses estudos, né, nessa compilação de meta-análise, eles conseguem realmente mostrar um efeito independente do LDL partículas, do LDL pequeno, do LDL muito pequeno, mesmo ajustados, né? Mesmo quando eles são ajustados por perfil lipídico tradicional. Então, esse vermelhinho é ajustado por perfil lipídico. Mesmo com os ajustes estatísticos, essas partículas e esses fenótipos mantêm relação de independência no risco cardiovascular. Então, também é importante para que a gente aprofunde, estude, para quem tiver interesse nesse tema. Quando eu vou decidir aplicar clinicamente, algumas discussões eu tenho que trazer à mesa, até para poder compreender esse conteúdo que é um pouco novo para alguns. Os níveis discordantes podem acontecer entre o colesterol tradicional e o partícula? Sim. O LDL colesterol é uma medida do teor de colesterol total nas partículas do LDL. O LDL colesterol e o número de partículas de LDL, em geral, eles se correlacionam. No entanto, em pacientes com diabetes, síndrome metabólica, triglicerídeo alto, esse LDL colesterol e o LDL partículas podem não se falar. Por quê? Porque vai ter a predominância dos LDLs pequenos e densos, e a gente pode observar isso nessa figura. Aparentemente, as duas pessoas têm 100 miligramas por decilitro de LDL, só que essa aqui tem muito mais LDL pequeno e denso, porque ela é diabética, por exemplo. Então, o que parece igual, só que não. Então, a gente tem que entender que paciente está na nossa frente. Estudos mostram que o LDL partícula tem uma associação mais forte com risco cardiovascular, quando o paciente tem discordância entre o tradicional e a partícula. Então, você está com um paciente, ele tem resultados discordantes, quem vai direcionar a sua conduta? O LDL partículas. LDL muito pequeno ou partículas parecem refletir com mais precisão o número de lipoproteínas contendo ApoB em comparação com LDL tradicional. Conhecendo as particularidades do LDL, vale a pena aqui só lembrar por cima para vocês que o LDL tem uma densidade que varia em torno disso e cada partícula tem uma molécula de ApoB. As partículas de LDL são muito heterogêneas em relação ao tamanho, densidade, composição, e isso permite que elas sejam separadas, por exemplo, aqui na mobilidade iônica, que separa as partículas usando a eletroforese em fase gasosa e contando diretamente as partículas separadas por tamanho. Por isso que esse exame consegue dizer para a gente quem é pequeno, quem é médio, quem é muito pequeno, através dessa separação.
Os métodos comumente empregados são a eletroforese em gel, a ressonância magnética, ultracentrifugação ou mobilidade única, mas a acessibilidade desses métodos ainda é limitada, bem menos agora, já que a gente tem um exame comercializado. Mas durante muito tempo esse era um teste de bancada, por isso que era tão distante da gente. Não existe um padrão ouro e desde que a mobilidade única foi introduzida, ela tem sido usada em mais estudos populacionais e a gente acredita até que com o tempo o custo vai ser reduzido e vamos conseguir fazer uso de forma mais frequente dessa metodologia. Hoje, na prática clínica, a gente tem um exame chamado Cardio-ID, executado na Quest, nos Estados Unidos. Ele mostra as partículas, ele mostra as características das subfrações, os diâmetros, os picos eletroforéticos do LDL e do HDL, os fenótipos de acordo com esse comportamento nas corridas, sendo o fenótipo A predominância de grandes partículas flutuantes de LDL, e o fenótipo B de partículas pequenas e densas. Então, o B é o aterogênico, que é o paciente que a gente mostrou naquela primeira discussão. O paciente tem um fenótipo B, é um fenótipo aterogênico. Além disso, avalia a ApoB e a LipA. Esse é o nosso exemplo do padrão de curva e os picos que fazem as leituras, determinando se o LDL está no padrão A ou B. Quando se fala nas implicações do fenótipo, também devemos lembrar que eles são tão heterogêneos que chegam a ter 7 tipos de LDL. O LDL1 é o maior e o menos denso. Então, ele também seria o melhor. E o menor é o 4B, que é o mais denso, que é o que se deposita, o mais comum no diabético, na síndrome metabólica, resistência à insulina. Na maioria das pessoas, os principais tipos são grandes ou flutuantes, graças a Deus, né? Por isso que, senão, ainda ser maior ainda os eventos cardiovasculares. Indivíduos com fenótipo B têm risco 3 vezes maior de doença cardiovascular e as taxas de progressão arteriográfica chegam a ser 2 vezes maior se ele tem o padrão B. E como é que você reconhece as implicações clínicas? Eles também podem ser usados para ver o objetivo do tratamento, que é aquilo que eu comentei inicialmente. Você, com o tratamento adequado, também espera mudança conformacional do LDL. E aí a gente sempre tem que lembrar que o pequeno e denso tem um potencial mais heterogênico, que ele circula mais tempo, por isso que ele se deposita e fica suscetível à fagocitose pelas células, desencadeamento da cascata inflamatória. Parte da relevância clínica da determinação da subclasse do LDL dá-se através da resposta ao tratamento. Parte da relevância, eu pego o paciente, trato e vou vendo se o LDL muda de conformação. No padrão B, observa-se uma redução maior do LDL colesterol, da ApoB e do pequeno e denso, quando se faz uma dieta com baixo teor de carboidrato. Já no A, parece que o impacto é maior quando a dieta é mais pobre em gordura. Após o tratamento, o benefício arteriográfico parece ser maior em quem tinha um padrão B. E esse benefício parece depender de outros fatores de risco. Para finalizar, falando sobre o HDL, as observações que existem diferentes tipos já é mais antiga, desde 1950. Sabemos que o HDL vem de fontes intestinais e hepáticas. Ambas as partículas que nascem são pobres em colesterol, podem ser classificadas como HDL3. E após a interação com a LCAT, o conteúdo de éster vai aumentando até que se forma o HDL2. Aspectos de cardioproteção do HDL parecem estar relacionados às subclasses. Já vivemos muita dificuldade da indústria tentando acertar num medicamento que suba o HDL e que isso se traduz em redução de risco. Ainda não chegamos lá, porque existem muitos fenótipos de HDL. Os estudos mostram que o HDL2, significativamente mais baixo, ele está em pacientes com DAC. A relação inversa de HDL2 e DAC é particularmente forte em homens com diabetes. E existem evidências que sugerem que a mudança induzida pelo tratamento pode mudar o fenótipo desse HDL e tem impacto arteriográfico. Para finalizar com o quadro de vida real, a paciente que eu já vou apresentar para vocês em uma das nossas outras aulas para fixar, é uma paciente que tem a mutação da GPAT2 e agora a gente consegue entender melhor ela com LDL de 66, uma paciente que usa rosuvastatina e ezetimibe. Se eu olhar o número de partículas, considerando alto acima de 1.400, não está alto e eu não deveria esperar a partícula alta, porque ela está sendo tratada com rosuvastatina e ezetimibe, mas quando eu olho o LDL pequeno, ele é alto.
Isso garante esse risco residual dessa paciente. Ela tem um HDL grande, que é benéfico para ela, baixo, e o padrão do LDL é o padrão B, que é o fenótipo heterogêneo que discutimos até então. Então, isso ajuda a justificar esse cenário. Em resumo, para que a gente leve alguns conceitos para casa, as subfrações de lipoproteínas predizem melhor o risco cardiovascular em vários cenários clínicos. Não é para todos. Precisamos conhecer o paciente, a situação clínica, juntar o nosso conhecimento com essa possibilidade e tomar a decisão. Não é para sair daqui pedindo subfração para todo paciente de forma alguma. Existem evidências que níveis aumentados do LDL pequeno denso ou LDL partículas estão associados de forma independente com risco cardiovascular. Já se acumulam estudos que falam sobre isso. Além disso, estudos demonstram que, mediante uma discordância entre o LDL tradicional e o partícula, as partículas são determinantes do risco. Então, acho que esse é um conceito também relevante. No entanto, existem limitações nos estudos de meta-análise para comparar desfechos cardiovasculares. Sabe por quê, pessoal? Porque tem muita metodologia. A gente está falando do cardio-ID com mobilidade iônica, mas existe a eletroforese em gel, existe a ressonância, ultracentrifugação, como a gente citou anteriormente. É reconhecida a importância clínica de se buscar evidências de que um novo marcador de risco adiciona valor preditivo a marcadores tão bem já estabelecidos. A utilização das subfrações em larga escala populacional poderá permitir a construção cada vez maior de evidências que o seu monitoramento se traduza em melhores resultados clínicos. Então, a ideia aqui foi trazer um marcador que não é novo, mas que é novo para a nossa prática clínica, que a gente fique com conceitos que nos gerem uma reflexão. Será que eu tenho um perfil de paciente que se beneficiaria de eu encontrar o fenótipo e usar isso no diálogo com ele, no engajamento, para mostrar que ele precisa entrar dentro das metas, que o que ele não vê no perfil lipídico tradicional, ele vai conseguir com a foto das partículas dizendo que são pequenas, médias ou grandes? Será que eu tenho esse paciente na minha prática clínica? Fiquem com reflexão, espero que vocês tenham gostado da nossa explanação e eu fico à disposição para discutir mais sobre o tema no nosso momento online, que será em breve. Obrigada.